O fim do mundo em Bird Box é relativamente bem parecido com o fim do mundo de Quiet Place. Mas você já se perguntou, galera, qual dos dois apocalipses seria mais difícil de sobreviver? Não sei. Bora tentar descobrir isso. Em Netflix, Peter aqui. É inevitável a comparação do filme da Netflix Bird Box com o sucesso do cinema de 2018, Quiet Place, um lugar tranquilo. E você pode até dizer que Bird Box é como Quiet Place, só que um final de mundo onde você não pode enxergar, e Quiet Place é como Bird Box, um final de mundo onde você não pode falar. A ordem dos fatores não altera o produto, né? E os dois filmes têm a mesma premissa. Criaturas aleatórias atacam a Terra, fazendo com que os humanos morram e quase entrem em extinção. A única maneira de você sobreviver às criaturas de um lugar tranquilo é você ficar quieto, tranquilo, sem produzir nenhum som, e dessa forma você não vai ser ouvido por elas. Já em Bird Box, a única maneira de evitar as criaturas é não olhando para elas. Quando eu terminei de assistir Quiet Place, eu fiquei assim, tipo, me vendo por dias sobrevivendo naquele ambiente, né? Tudo que eu teria feito no lugar dos protagonistas, que aliás, no meu ponto de vista, fizeram muita besteira, mas isso até papo para outro vídeo. E aconteceu a mesma coisa quando eu terminei de assistir Bird Box. Eu acho que isso deve ser algo até comum nos nerd como a gente, na verdade? Não dá pra explicar. Aliás, esse tipo de coisa acontece com todos os filmes de holocausto, né? Eu teria feito assim, teria feito daquele jeito, enfim. Mas agora eu pergunto, qual desses dois holocaustos seria mais difícil sobreviver? Não é mais fácil, não. Qual seria mais difícil? Um lugar tranquilo ou Bird Box? Eu vou analisar ponto a ponto os itens de cada filme. E no final eu vou dar um veredito de qual seria o filme mais difícil de encarar na vida real. Ou seja, se isso acontecer mesmo na vida real, você já sabe qual você vai preferir, entendeu? E você já comenta aí qual que você acha. As criaturas. Melhor maneira de começar essa comparação é falando diretamente no que causa a extinção da raça humana, as criaturas. Apesar de, sim, em Quiet Place a gente não ter tido uma visão clara de como eram as criaturas, a gente sabe por meio dessas imagens de divulgação digital do filme pela Paramount que as criaturas são seres num exoesqueleto com ouvidos gigantes, dentes super afiados. Elas possuem esse ouvido gigante porque são cegas e só te encontram através do som que você produz. Galera, elas são tremendamente rápidas, conseguem te ouvir mesmo se você sussurrar a milhas de distância. E é praticamente impossível ter chance de sobrevivência depois que elas te escutam. Bem ou mal, nesse holocausto a gente consegue ver as criaturas e isso é um ponto muito positivo. E se você tiver frente a frente com esse monstro, você ainda tem a opção, né, de jogar alguma coisa pra longe para você tentar enganar o ouvido dela. Já as criaturas de Bird Box não são conhecidas e nem são possíveis de vislumbrar, porque justamente quem vê essas criaturas comete suicídio. Ou seja, não são elas que matam, e sim, né, elas que fazem com que a gente se mate. Elas te enxergam, elas sabem onde você tá. Mas enquanto você não olha pra elas, você continua vivo. Então é irônico, né? Porque assim, enquanto em Quiet Place as criaturas é que são cegas, em Bird Box é você que precisa ser cego. E ainda existe um agravante, galera. Em Bird Box, as pessoas malucas, os insanos, são imunes às criaturas, mas ao mesmo tempo trabalham para essas criaturas, forçando você a tirar uma venda dos olhos, por exemplo, para olhar para as criaturas. Não existe qualquer tipo de coisa que ajude as criaturas em Quiet Place. Nesse quesito, as criaturas de Bird Box são mais difíceis de coexistir. Ponto para Bird Box. Segurança. A questão aqui, galera, é como andar nas ruas ou em campo aberto para conseguir alimento, água, enfim, sem ser pego por um monstro. Em Quiet Place, o Lee, né, que era interpretado pelo John Krasinski, ele vivia com a família num local afastado da cidade e conseguia caçar, conseguia pegar os subsídios para a família com relativa segurança. Porque no final toda a segurança dependia exclusivamente dele. E ele ainda podia ir na cidade, em mercados locais, para se abastecer, bastando se locomover, né, e agir sem produzir sons. Em Bird Box, a Mallory ficou por 5 anos vivendo trancada numa casa com as janelas fechadas e toda a fonte de comida que ela, o Tom e as crianças tinham vinha, até onde se viu, né, cara, dos supermercados. Ela não optou por viver isolada da cidade, como fez o Lee em Quiet Place, porque assim, ela só poderia sair de olhos vendados. E não seria possível, por exemplo, encontrar abrigo ou mesmo construir um abrigo sendo uma recém-cega. Talvez se você fosse cego desde nascença, você conseguiria. Mas como que você vai fazer isso sem conhecer o local, sem conhecer
nada do local onde você tá. Então ela preferiu ficar na cidade, dentro de casa e contando com o GPS que deixava ela na porta dos mercadinhos, né? Onde ela conseguia alimento. Mas ao contrário do Lee, que dependia somente dele para se manter vivo, ela não conta com essa sorte, porque se encontrar um maluco no meio da rua, ela corre o risco de ser agredida e ter até a venda retirada dos olhos, entrando em contato com a criatura e aí se suicidando. Enquanto o Lee poderia ficar ali pro resto da vida, caso não fizesse barulho, a Mallory teria que eventualmente se mudar. Porque assim, os recursos nas lojas se esgotariam, galera. Afinal, não existe só ela que usa esses recursos. É presumível que outras pessoas vivam da mesma maneira que ela, e os malucos que vivem livremente lá fora também estão consumindo esses recursos, não é verdade? É verdade. Quando isso acontecesse, ela teria que se mudar para outra região, colocando a família em risco no percurso. Afinal, ela depende exclusivamente do GPS para usar o carro, e ela poderia facilmente ficar presa numa rua, numa estrada, por conta de, por exemplo, algum carro quebrado bloqueando a passagem. Então, qual o holocausto onde a segurança é mais complicada? Sem dúvida, galera, Bird Box. Ponto para Bird Box. Proteção. Aqui eu não vou analisar a segurança em si, né, e sim a segurança da sua proteção, né? Qual o holocausto onde você tá mais protegido? Enquanto você pode usar casas nos dois filmes como proteção, em Bird Box você é obrigado a trancar todas as janelas para não ver o que tá lá fora. Mas ao entrar na sua casa, você tá sim relativamente seguro, porque as criaturas não passam pelas paredes, né? Não são fantasmas, pelo menos não apareceu isso lá. O máximo que pode acontecer é um maluco lá invadir a sua casa, mas na boa, né? Com um pouquinho sim de proteção na casa, você consegue se prevenir contra isso, colocando armadilhas, dispositivos de tranca nas portas, enfim. Já em Quiet Place, não existe o risco de um maluco entrar na sua casa. Olha que bacana. Porque, passado um tempo, até muito provavelmente os malucos já teriam sido extintos. Porque ninguém vai conseguir mandar eles calar a boca, né? Faz silêncio. Maluco é maluco, vai falar e vai ser morto. Então você pode ficar na sua casa. Enquanto você ficar em silêncio na sua própria casa, você não corre o risco de ter a casa invadida por uma criatura. Sim, galera, Bird Box, as criaturas ficam lá fora. Já em Quiet Place, se você deixar, por exemplo, um copo cair no chão, elas vão entrar na sua casa e te caçar. No filme, a situação dentro da casa era muito tensa o tempo todo, porque a gente vê que ficar sem produzir sons dentro de uma casa com 3 pessoas é praticamente impossível. Uma hora você vai tropeçar, deixar cair alguma coisa, né? Então, onde é mais difícil se proteger? Em Quiet Place, sem dúvida. Ponto pra Quiet Place. Fraquezas. Aqui entra um ponto muito óbvio para quem assistiu os dois filmes. Em Quiet Place, a gente aprende que as criaturas, por terem uma audição extremamente sensível, são vulneráveis a uma determinada frequência que a esposa e a filha do Lee descobrem. Com esse som, é possível desnortear as criaturas, deixando, né, elas incapacitadas. Elas entram em stand-by. Com isso, você pode pegar uma arma e matar esse monstro. Em Bird Box, não existe fraqueza direta nas criaturas. Nada que você faça vai dar um fim a esses seres. Pelo menos nada que foi mostrado na versão final do filme. Então só cabe a você buscar uma maneira de coexistir. Você tem que aprender a viver junto com elas. Você não vai conseguir matar essas criaturas. Então as criaturas de Bird Box não têm fraquezas. Ponto para Bird Box. Esperança. No que foi apresentado nos dois filmes, se em Quiet Place a gente vê que é possível exterminar um monstro com a fraqueza que eu citei agora, em Bird Box nada sugere que a raça humana vá se livrar desses monstros. Em Quiet Place a gente vislumbra até uma possibilidade de vitória para a raça humana no final do filme, né? Um mundo sem monstros, né? Eu presumo que sejam milhões de criaturas espalhadas ao redor do mundo. Mas a partir do momento em que a notícia da fraqueza desse monstro é compartilhada com outros sobreviventes, algo vai poder ser feito para reverter essa situação. Em Bird Box não existe essa esperança de exterminar as criaturas. Isso não acontece no filme. E o final do filme, apesar de mostrar que a Mallory e os filhos sobreviveram, mostram um futuro caótico para a raça humana, onde só os cegos e os loucos vão conseguir sobreviver. Caso a raça humana consiga até perpetuar no meio desse holocausto. Porque, assim, a raça humana vai ser reduzida a muito pouca gente. E como é que você vai deixar cegos e loucos para reproduzir a espécie? É muito complicado. Eu vejo muito mais esperanças em Quiet Place do que Bird Box. Ponto para Bird Box. Galera, o resultado com um placar de 4-1 mostra que o apocalipse mais difícil de encarar, com certeza, é o Bird Box. Nerd, muito obrigado. Não esquece o joinha vai ajudar muito. E olha só, essa pergunta vocês me mandaram no meu Instagram. Eu adoro esses desafios, galera. Essas análises assim malucas, é comigo mesmo. Obrigado de verdade. Se quer mandar mais perguntas, manda no meu Instagram, o link tá aí embaixo na descrição. E se você ainda não é inscrito nesse canal, vídeos todos os dias, galera. 4, 5 anos de vídeos todos os dias. Clica aqui. E muito obrigado. Não esquece também do sininho, né? Vai clicar aqui, clica no sininho também, que aí você vai ser avisado dos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua inscrição e por estar sempre aqui com a gente, ó. Tem um lugarzinho no meu coração, sabe disso. Abraço, fui!